Pode gravar. Tem um Ah, link valeu. aqui que eu até passei para o pessoal do Espírito Santo, e a ideia, inclusive, depois é ter uma formação interna entre as lideranças do MNE para cada um apresentar, ter um dia para cada um apresentar a história de cada núcleo. Porque isso é uma maneira de tanto apresentar a história do MNE, mas também de catalogar, porque se a pessoa precisa apresentar, a gente vai dizer, faz um PowerPoint, um doc, alguma coisa para documentar aquilo e depois a gente vai jogar tudo no Drive e tal, tudo certinho. Porque a ideia já é ir formando um pouco nisso já de cada núcleo e tal. Só que antes do MNE virar, porque assim, talvez eu já comece falando algo que tu já tenha pergunta. E talvez eu não sei se eu me seguro agora, ou se eu já posso ir falando. Não, fique à vontade. Aí, Tá, aí você fica à tá, vontade aí. Problema não. tá. Beleza. Ó, vou passar aqui para você agora, Mar. Poxa, valeu, Jackson. Pronto, ó. Deixa eu até Esse link que eu te passei no WhatsApp é Ah, o link, que tem alguns documentos históricos do MNE. Antes do MNE, que é a primeira fase do MNE. Aquele livro que você tem Hernani. do Hernani é um livro que fala muito do segmento social. Existia um segmento social de negros evangélicos. Então, é esse movimento, né, social a partir de um segmento social e não de um coletivo, que aqui a gente está falando de um coletivo. Né? Quando a gente fala aqui do MNE aqui, quando eu estou falando agora, eu e Márcio aqui, nós somos coletivos, nós não somos um segmento. O segmento do movimento negro evangélico, de negros evangélicos é maior do que o MNE, como coletivo. Né? O segmento tem a CUSH, né, lá em Salvador, diáspora africana, que é um coletivo de mulheres negras. Esse movimento tem as Aurildas, que são mulheres negras lá de São Paulo, né, que estão se organizando. Tem a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, que é fora do MNE, para além tem gente do MNE, mas é para além do MNE, que tem, por exemplo, a Cleusa Caldeira, que é desse coletivo, e a Cleusa, ela passa por esse outro lugar. Ô, mãe, só porque eu tô... Valeu. Tá tranquilo, Jackson. Então, Tá tranquilo, irmão. não, tranquilo, é porque eu tava com a coisa aqui, eu Pode tava... deixar que eu não vou. É só a questão do, né? Para me Não, gravar, sim, para me pra você, ter. eu Mas tô fica à tranquilo. vontade. Fica. Mas não é nem porque ela apareceu, é porque eu tava com prato aqui, aí senão ia começar... Aí o que acontece? Tem uns aurildas, tem essa função, tem a Rede de Mulheres Negras, que, por exemplo, tem a Cleusa Caldeira. A Cleusa hoje é presidenta do Conselho Nacional de Negros Cristãos, de Negras e Negros Cristãos, né, que é um conselho ecumênico, que tem católicos, principalmente evangélicos, mas tem católicos também. E a Cleusa, por exemplo, está dentro da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, né, que é ela é uma das, ela é a maior acadêmica negra hoje. Eu considero Cleusa Caldeira a maior teóloga negra do país, porque ela tem mestrado em teologia, ela é formada em teologia e ela tem um doutorado em teologia. Então, assim, ela de fato é teóloga no sentido mais completo de uma formação, né, aqui no Brasil. E é o grande nome, né, como vamos falar de negritude aqui e questão do feminismo, e para além disso, até para a questão da teologia negra, Cleusa Caldeira é essa pessoa. Ela é presidenta dessa CNN. Então, assim, quando a gente fala movimento negro evangélico como segmento, que é o que Hernani faz naquele livro, né, ele fala de um segmento. Ele é maior do que o MNE. Quando aí ele vai trazendo depois um pouco de como o MNE está hoje. Ele não traz como o MNE depois se formou. Ele não fala dos primeiros documentos do MNE. Então, quando, por exemplo, eu te dei esse link, nesse link tu vai encontrar aí a história do MNE, que é um pouco que tem a coisa do Hernani aí, que o Hernani traz, né, como documento, que tem essa questão toda que você leu no livro, né? Tem os documentos do MNE,
E esse documento é importante, porque esse documento é como o MNE, como coletivo, eu estou falando como coletivo agora, como o MNE coletivo surge. Porque, assim, se você pegar a história do MNE, ele vai lá em 1841. Isso. Ele vai lá em 1841. Deixa eu ver se no texto, mas eu acho que não. Ele fala do. Pronto. Ele fala da Senacora e tal. Então, uma coisa que ele vai dizer o Hernani vai dizer, a partir dos anos 2000, o MNE começa a se formar. Mas ainda é algo muito solto, assim. Por exemplo, ele fala aqui do grupo de negros e negras lá da Este, que é o grupo, inclusive, que faz esse livro aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Estou com o livro aqui, vou te pegar o livro. Para mim, de fato, é o grupo mais, no campo evangélico, é o grupo que conseguiu produzir mais, assim, foi muito importante. Esse aqui, ó, Bíblia e Negritude, você encontra no CEBI, esse livro, Bíblia e Negritude, tá vendo? E, rapaz, falando É nisso, eu ia do comprar desse livro aí, ver se eu compro. É R$ 7, cara. Se brincar, o frete é mais caro do que o livro, que é um livreto, ó, um livreto. Mas esse livro, ele é da Este, tem aqui, poxa. Tem aqui Este, ó, tá vendo? Ó? Este, é da Este. Ele é da Este. Aí ele fala desse grupo lá nos anos 2000, que é o conhecido Grupo Identidade. Era o grupo de negros da Este, que é, para mim, a maior faculdade teológica brasileira protestante do país. Assim, a Este tem os maiores nomes da teologia, pela Este passa as maiores pesquisas. A Este de fato, é um celeiro, assim, né? Os maiores teólogos e teólogas passam pela Este normalmente. Então, eu acho a Este um lugar estratégico. E é lá que surge o Grupo Identidade, que depois virou revista. Até hoje existe a revista Identidade. Mas é desse grupo que vai ter o Peter Nash. Se você comprar o livro, você vai ver. Tem o Peter Nash, tem a Maricel Mena Lopes. O Peter Nash era um professor que vem dos Estados Unidos para cá para dar aula aqui. Então, ele já vem com esse lance da teologia negra. Ele aqui faz uma crítica ao James Cone, uma crítica bem pequena, porque ele é biblista, né? Ele fala, ó, o James Cone faz teologia, mas a gente também precisa falar, eu acho que a teologia negra falha um pouco com a questão da Bíblia, e eu aqui quero falar de Bíblia. Então, assim, muito menos essencialista e tal. Então, ele traz essa crítica, mas dentro do campo da teologia negra. A Maricel aqui também traz o conceito de hermenêutica negra, feminista. E a Maricel Mena Lopes, ela é, para mim, a maior teóloga latino-americana, sabe? Negra do país, do continente. E ela é viva. Ela é viva. Ela é colombiana, passou 10 anos no Brasil. Ela escreveu muito mais sobre feminismo e teologia feminista, do que teologia negra. Mas ela tem um lance da hermenêutica negra feminista e que tipo, foi muito bem aceita. Ela é muito respeitada, ela tem doutorado em foi a primeira mulher negra a ter doutorado na América Latina em teologia na época. E tudo isso nesse grupo, né? E o Hernani vai falar que foi ali que começa também esse movimento com esse nome, esse movimento, né? Ele vai falar também desse fórum de mulheres negras cristãs que acontece no Rio. Ele vai falar do movimento Martin Luther King de ação e reflexão na Bahia, que na verdade era um centro de pesquisa que existia, né? Ação e reflexão, mas era um centro de pesquisa que existia na Bahia, que estava vinculado à universidade e tudo mais. Então, depois, acho que até a pessoa que estava responsável ainda é viva, tá? Lá na Bahia. Agora eu esqueci o nome dele, mas quem tem um contato é o Flávio Não, Conrado. não, não é o Walter, não? O Walter Pereira Passos, não, né? Eu acho que não. Não, não, né? O Eu não sei se é o Walter Raimundo, eu não sei qual. Eu não sei. Acho que não, acho que não é não. é outro moço. Então, assim, enfim, a gente vai ter vários movimentos no Brasil. Só que, para mim, para Jackson, porque aqui
Aqui ele aqui o Hernani, inclusive no livro, ele não fala a data, que é importante isso. Ele não fala a data, ele não fala. Ideia é importante para a história mais do que para a ciência da religião. Mas, pô, ele não fala isso. Mas, para mim, Jackson, o movimento negro evangélico como coletivo, ele vai surgir em 2003. Pelo que o pouco que eu estudei, que eu não estudei muito sobre isso, ainda não é. Acho que quando daqui que eu vá para uma pós-graduação no assunto, você já vai ter escrito 10 mil coisas sobre isso. Espero eu também. E aí, nesse mesmo site, vai ter o documento que, para mim, é o documento que faz surgir o MNE. Né? Que é esse documento aqui, que é o Manifesto ao Segundo Encontro Brasileiro de Evangelização. Né? Então, tem um manifesto dentro desse Segundo Encontro Brasileiro de Evangelização, que acontece em 2003, 27 de outubro de 2003. Tem lá o documento, você clica lá em documentos do MNE, e para mim, esse documento que está lá é o documento que faz, de fato, surgir essa rede que é o MNE de início, né? Para mim é o que data o MNE, enfim, e é quando pastores negros, a partir de um fórum de lideranças negras em Belo Horizonte, né, faz surgir o que a gente entende de início como um coletivo que, na verdade, é uma rede. Mas já vamos entender como coletivo, mas um coletivo que funcionava em rede, que era o MNE na época, que é o quê? Esses pastores, né, a partir desse congresso brasileiro e tal, ele sensibiliza todos os pastores do país, muita gente do país, e aí também surge mais gente, esse movimento vai organicamente acontecendo. Então, em 2003, para mim, em 2003, surge isso, né? A ideia de ter o MNE já era existente, eu não estou dizendo que não existe, entendeu? Mas já era existente, mas só vem se consolidar em 2003. O Marco Davi ele não está mais no MNE por diversos motivos, porém eu acho que ele é a melhor pessoa para falar sobre isso um pouco. Não sei se você conseguiu falar com ele. Não, eu entrei em contato com ele uma vez, né? Aí depois eu acho que eu não consegui mais falar com ele, não. Vou ver se eu entro em contato com ele. Então, o que acontece? Só para te colocar, né? O Marco Davi, ele saiu do MNE porque ele estava cansado, não sei o quê, mas também houve acho que você soube de algumas coisas, não Sim, sei sim, eu se sou, sim. houve algumas coisas e isso também ajudou, né? Uhum. Óbvio que vai ser um diálogo, talvez, um pouco ferino em relação ao MNE, mas é o cara que tem a memória em relação a isso. Assim, se você está fazendo esse trabalho, é importante escutar ele pensando em MNE no Brasil, né? Porque o Entendi. MNL vai surgir em 2003. Hein, Então, hein, Jackson? Desculpa eu te interromper rapidinho. O MNL já tem um novo coordenador geral já? não tem o coordenador geral. O que a gente fez foi o seguinte: a gente extinguiu o cargo de coordenador geral. Não existe mais esse cargo porque a gente entendeu que foi um erro do MNE como movimento, esse cargo, Hum, por diversos motivos, assim, muitos desgastes de concentração de poder e tudo mais, mas para além disso também porque isso perde o caráter de movimento. A gente não sentia uma narrativa democrática nesse sentido quando eram decisões nacionais. Por conta dessa dificuldade, a gente decidiu fazer uma coordenação. Essa coordenação nacional hoje ela é formada pelos líderes de cada estado. E cada estado tem autonomia para decidir quem são esses líderes de acordo com seus regimentos e organizações internas. Então, o MNE hoje, por exemplo, quem vai decidir não é a MNE Brasil que vai decidir quem é a liderança do MNE Paraíba, é o próprio núcleo do MNE Paraíba. A partir da sua própria entendi. autonomia. A gente viu que, porque existem duas partes do MNE. Em 2013, o MNE surge como uma rede, uma grande rede. Em 2014, vai se ter, é isso mesmo. Em 2014, a gente vai ter um encontro nacional, o primeiro encontro nacional do MNE.
Que o Perkins vai estar. Eu não estou, porque eu não ainda era do MNE, não existia o MNE como é hoje. Era uma rede. Existia pessoas, eu sou do MNE, eu também sou do MNE. Então, assim, eram pessoas negras que atuavam nas suas igrejas locais, que atuavam nas suas missões, que eram pastores, que eram missionários, que não estavam organizados localmente, mas eram MNE como rede. E aí a rede decidiu se encontrar. Então aí vamos levar a gente negra da ABU, vamos levar a gente negra do Miqueias, vamos levar a gente negra de tal igreja, de outra igreja. Então juntou essa galera, entendeu? E fez um grande encontro nacional nesse momento como o MNE estava organizado. Poxa, legal, gente. Hein, Jacques? Aí você falou da questão do MNE, que você não estava no MNE. Isso. Então, esse daqui seria uma das perguntas, né, que eu iria entrar aqui com você. Como que você teve o conhecimento do MNE quando você se despertou essa questão do seu interesse por MNE, né? E partindo também para uma outra coisa das discussões do movimento negro, que eu já ouvi falar o pastor Marco Davi, o pastor Hernani, o Ronilson também, né? O pastor Ronilson, essa questão do despertar para a negritude, né? Você chegar assim e falar, não, eu sou negro, eu estou sofrendo racismo e eu tenho que lutar contra isso, né? Quando que você teve essa experiência que te levou até o MNA? Pronto, aí justamente em 2017, pronto, até 2014 o MNE era assim. Quando chegou 2017, porque aí o MNE começou a se organizar mais. Depois desse encontro de 2014, começou a se organizar mais. E aí o Marco começa, aí o Hernani, acho que é o tempo que o Hernani sai, né? E o Marco começa a fazer esse discipulado de justiça e reconciliação. Então, o MNE, basicamente, a ação do MNE era a partir do discipulado de justiça e reconciliação, que era uma parte do MNE, mas que era hoje a parte que mais atuava naquele momento no MNE. De 2014, principalmente, assim, não sei principalmente, né? Mas eu sei que de 2014 até 2017, que é o meu encontro com o MNE, o MNE funcionava assim. Eu conheci o MNE assim, inclusive. O MNE não tinha núcleo. O MNE acontecia a partir de um discipulado de justiça e reconciliação, né? E que essas pessoas, elas atuavam, depois de formadas, elas pertenciam a essa rede, não de uma maneira de atuar. Tanto que o Marco falava assim, olha, esses jovens se reconciliavam com as igrejas e atuavam, mas não organizacionalmente, núcleo não existia isso. É do MNE, mas onde é que atuava? Onde o discipulado de justiça e reconciliação se fazia presente, que era onde? Que era no Rio, mas principalmente em São Paulo. Entendi. Essas igrejas... Peraí, rapidinho, só um minuto, tá? Não, tudo bem, tranquilo. Vamos ver. Negócio de trabalho, foi mal. Rapidinho, um minuto. Não, tranquilo, Jacques. Fica tranquilo. Tranquilidade. Não vai descarregar tão cedo.
que acontece? O Marco fazia isso, esse rolê, e aí, ou seja, o MNE existia já, só que as atuações dele estavam hoje limitadas nesse sentido, porque estavam lá em São Paulo, nesse sentido, e no Rio, né? Quando ele podia ir para o Rio, mas na época ele morava em São Paulo. Então, eu tinha uma igreja em São Paulo, pastoreava em São Paulo. Então, a maior parte da incidência dele era em São Paulo. Aí o Marcos estava vindo para cá, para Pernambuco, né? E para um evento, me esqueci, não sei se foi da Fundagem, da Fundação Joaquim Nabuco, e a convite de Vanessa Barbosa, para tratar sobre a questão de negritude e tal, não exatamente o MNE. Aí o que aconteceu? Aproveitou-se isso, né, e se criou uma agenda do Marco do Marco Davi com a Visão Mundial e parceiros. E aí, nessa época, eu já era um cara, em 2017, que já vinha no processo de politização da minha consciência, né? Então, primeiro eu me reconheço uma pessoa pobre, segundo eu me reconheço uma pessoa que precisa mudar a realidade da cidade que eu vivia, terceiro eu vou me reconhecer como um cara que tem que, em resposta ao evangelho, né, trazer soluções para isso, e depois eu venho começar a ler Djamila, porque Djamila estava despontando na época, né? E eu começo por Djamila. Então, escutando, entendendo o que era racismo, o que é racismo, né? O que é o Dia da Consciência Negra, por que políticas afirmativas. Então, coisas básicas que não tinham necessariamente a ver com a minha fé. Só que eu recebo um convite pelo WhatsApp, na época, boca a boca mesmo, vai ter um lance com um cara que é coordenador do Movimento Negro Evangélico, e a gente está pretendendo começar um discipulado. Se você tem interesse, né, fala com fulano, e era Vanessa, e Vanessa Barbosa. Eu e Vanessa, a gente já se conhecia da rede da cidade, porque eu já atuava na missão urbana, né? Não sei se você sabe, mas teve uma época muito forte da missão urbana. Missão urbana tinha um papel muito grande na questão do abuso, exploração sexual, questão de violência contra a mulher, Sabia não. voto de cajado. A gente já trabalhava esses temas, mas não tinha essa questão ainda muito do feminismo, do antirracismo, não explicitamente, né? Mas trabalhava essa questão da pobreza, das violências contra as crianças, trabalho infantil, abuso sexual, violência contra a mulher, depressão, esses temas. E eu conheci Vanessa nesses encontros, já conheci a Vanessa desses encontros. Mas a gente não tinha uma proximidade, a gente não tinha... E quando eu fui para lá, a gente estava lá, tinha alguns pastores, tinha uma galera da Missão Integral, a maioria pessoas negras, e tinha eu e Vanessa. E assim, o Marco falou, eu fiquei maravilhado com tudo. Ele falava, e aí ele apresentou para mim o livro A Bíblia e as Cotas, que é um livro dele, é um livro que eu tenho aqui, e é um livro que ele estava vendendo e eu comprei na hora. Não só eu, outras pessoas também. A gente comprou o livro e a gente ficou querendo que ele falou sobre o discipulado de justiça e reconciliação. E a gente ficou, nossa, a gente precisa fazer esse discipulado e tal, só que não tinha grana. E a Visão Mundial, aí tentou vir a Visão Mundial, só que a Visão Mundial não tinha grana para ele também. E a gente ficou na ansiedade, a gente falou, e agora? Porque a gente quer isso e não pode, né? E a gente ficou na ânsia, e é o que aconteceu. Eu e Vanessa, a gente decidiu, Marco, a gente não pode te trazer para cá, porque a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E então, o que a gente quer? A gente quer a tua autorização para a gente pegar o teu livro, que era a Bíblia e as Cotas, e estudar com o pessoal aqui o livro. A gente quer estudar, a gente comprou o livro, né? A gente quer fazer roda de conversa. E aí a gente fez a primeira roda, e aí a gente, poxa, a gente viu que era bom e falou, então, Marco, a gente queria saber se a gente podia trazer o MNE para cá, começar um movimento aqui com o MNE. Aí ele falou, pode. Aí falou, pronto, então você acha que o núcleo, a gente chamou de núcleo, você acha que a gente pode fazer um núcleo aqui em Recife e tal, mesmo? Pode, olha, vocês têm autonomia, eu garanto para vocês autonomia,
E eu garanto, só que não pode virar instituto. Duas coisas do movimento, né? A primeira é que o movimento não pode se... O movimento não é igreja. MNE não pode se tornar igreja. Movimento é movimento. MNE é movimento. E a segunda coisa é que o movimento não pode se institucionalizar. Tem que continuar sendo um movimento social, informal. Enfim, sem institucionalização. E aí, na época, né, a gente, não, sim, óbvio. Então, a gente organizou o MNE como núcleo. E aí foi a primeira experiência do MNE como núcleo. O MNE, aí o primeiro núcleo no país foi aqui em Pernambuco, o primeiro núcleo a surgir, como núcleo. Então, a gente começou... E como foi isso? Então, a gente pegou e a gente estava em março, aí a gente, em maio vai ter o quê? Maio é a consciência negra. 13 de maio, né? A questão da abolição, do mito da abolição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fórum? E a gente fez o primeiro fórum do MNE, que é o Fórum Fé, Igreja e Racismo. Ou é Fé, Racismo e Igreja, uma coisa assim. E esse fórum foi juntamente com a Valdenice Raimundo, que hoje é coordenadora da Pastoral Rosa Parques, que é influência do MNE. A pastoral existe por conta dentro da igreja. E ela, na época, ela era da Escola de Fé e Política Martin Luther King Jr., que é uma escola de fé e política que existe na Igreja Batista de Coqueiral. E ela coordenava, ela era assessora na escola, professora. Aí já conhecia ela e a gente convidou um teólogo angolano para falar um pouco sobre a perspectiva africana. E aí a gente faz o primeiro fórum da gente e dá quase 50 pessoas. Primeiro Uau. fórum da gente. E aí a gente, nossa, muita gente, assim, a gente surpreendeu. E aí a gente saiu alguns vídeos. Isso tudo tem no Facebook da gente. Bota lá, Movimento Negro Evangélico Pernambuco. Tem todas as fotos. Eu não sei se está Pernambuco, porque na época estava Recife. Se tiver Recife, beleza, mas no Facebook você encontra. Tem lá todas as fotos. A gente se preocupou com fotografia, se preocupou com a questão também de vídeo. Então, tem vídeos também, pequenas falas daquele dia. E aí, a partir dali surgiu... Assim, o MNE não surgiu ali. Para mim, a gente data o MNE a partir do primeiro encontro com o Marco. A gente já entende que aquilo dali já era MNE. Então, o primeiro núcleo é o nosso. Então, aí o que a gente faz? A gente se reúne, né? A gente se reúne e começa a estudar esse livro e termina esse livro. Nesse processo, começa a chegar muita gente da cidade, muita gente de vários lugares da cidade que a gente jamais conheceria se não fosse isso. E a gente começou a garimpar, mapear essas pessoas e formar uma liderança dentro do movimento. Entendeu? Aí, eu e Vanessa, a gente coordenou o movimento até o final de 2018. A gente coordenou o movimento até o final de 2018. No começo de 2018, o MNE já começa com um colegiado. Esse colegiado, na época, tinham 13 pessoas. Né? Sempre tentando respeitar a paridade de gênero. Então, a gente deixou de ser coordenador do MNE para ter uma liderança colegiada. Né? E os colegiados, que são os membros efetivos do movimento. O movimento tem os colaboradores e os membros efetivos. E naquele mesmo ano, né, no final de 2018, a gente lança o regimento interno do movimento, que a gente tem, e até hoje é regido por ele. Por conta de vários conflitos internos que a gente começou a ter, né, no sentido de como é que a gente adiciona uma pessoa, como é que a gente vai gerir as crises, né, para não ser algo do nosso bel prazer, que não pertence a gente. Então, a gente fez um movimento aqui em Pernambuco de, se vocês quiserem me expulsar, vocês agora têm poder, porque a gente tem um regimento interno. Então, assim, a gente criou um mecanismo que emancipou o próprio movimento. A gente não depende da gente mais. O MNE está aí, está na rua, né? O bloco, vamos dizer assim, saiu para a rua. Então, a partir disso, num primeiro momento,
a gente organizou a liderança e o quadro político do MNE. Um grande problema que a gente tinha aqui em Pernambuco era que não tinha ninguém para falar sobre o assunto. A gente não tinha Ronilson Pacheco, a gente não tinha Marco Davi, a gente não tinha uma Cleusa Caldeira, a gente não tinha uma Fabíola Oliveira, a gente não tinha, né? A gente não tinha o Henrique Vieira, não tinha dinheiro também para trazer. Então a gente se autoformou, a gente começou a ler livros, a gente não estava a par da questão prisional no país, então a gente chamou gente que não era evangélica, né, para dizer, ó, como é isso aí, como é que está acontecendo, a gente quer saber como é que vocês estão atuando. A gente chamou gente dos principais movimentos da cidade que lidavam com essa questão, entendeu? Então, assim, a partir desses processos, né, a gente começou a ver no MNE esse lugar de, ó, a gente agora está começando a fazer uma coisa interessante. Então, nos primeiros anos, chegou muita gente da igreja de uma maneira muito voluntária. Muito voluntária. Então, a gente não... E olha que as igrejas, no início aqui, as igrejas tinham medo da gente. Inclusive as igrejas progressistas. A gente não teve um bom recebimento do início. Só que o que a gente fez? Já que estava chegando muita gente, independente da igreja querer ou não, a gente começou os nossos encontros numa sala de uma igreja de rua, no centro da cidade, numa sala que era fechada, que era suja, que era pequena, sabe? Que não cabia 15 pessoas na sala. A gente começou lá, só que começou a tomar proporções e não podia mais fazer lá. E aí a gente foi para a rua, porque a gente não tinha para onde fazer, então a gente fazia na praça, fez na praça e deu muita gente também de igreja. Só que a gente começou a incidir na cidade. Então, os casos de intolerância religiosa, né? Os casos, os debates sobre os principais temas da época, a gente sempre estava lá. As principais reuniões dos movimentos sociais, a gente começou a comparecer na cidade. As pessoas começaram a saber quem era o MNE. Então, o MNE começou a ter um respeito dos movimentos sociais, né? E depois do movimento negro, que foi uma briga para a gente ter respeito dentro do movimento negro, mas a gente começou a ter respeito dentro do movimento negro buscando diálogo, explicando. Então, os 3 primeiros anos do MNE foi para a gente ganhar o respeito na cidade dos movimentos sociais, sobretudo do movimento negro. Hoje, o movimento negro... E assim, a gente começou 50 pessoas, os encontros que eram menores, que às vezes não vinha ninguém, começou a vir 10, 15, 20, uma média de 25 a 30 pessoas por encontro em 2018. Em 2019, a gente puxou o nosso primeiro ato, né, que foi um ato de intervenção dentro do Extra Pernambuco, dentro do Extra em Pernambuco, aqui em Recife, quando teve o caso do jovem que foi estrangulado, acho que no Rio de Janeiro, né, o Pedro Gonzaga. Então, a gente puxou o nosso primeiro ato. Óbvio que a gente puxou e chamou outros movimentos negros, mas quem puxou foi a gente. E aí a gente decidiu, a gente fez jogral, a gente usou o que a gente tinha na mão, né? Ela, assim, bem evangélica, fez jogral, entrou lá. A galera querendo só distribuir panfleto, não, a gente vai lá para fazer um jogral. E a gente andou o Extra todo fazendo um jogral. E foi épico aquilo, que a gente achava que ia ser preso e tal, só que a gente não foi. Não Bem foi. bacana. Não foi. E, na época, o Mídia Ninja, algumas mídias alternativas compartilhadas, a gente também tem isso nas nossas redes sociais. Então, assim, o MNE lá, com o Mário de Andrade, por exemplo, a gente também estava lá com ele, a gente acompanhou, que o Mário de Andrade era um menino que foi assassinado pelo policial militar aqui em Pernambuco, né? E a gente também ajudou quando tinha que ajudar nas redes sociais, nas movimentações de protesto. A gente sempre estava presente na rua, como movimento. E, ao mesmo tempo, a gente fazia os nossos acolhimentos, leitura bíblica, encontros, ao mesmo tempo, nas igrejas. Porque o movimento começou a ganhar tanto respeito, mas tanto respeito,
que as igrejas mais progressistas, que antes, mesmo sendo progressistas, não queriam dar voz para a gente, isso é uma análise a se fazer, começou a dar. Né? Aí a gente vai ter uma abertura com Coqueiral, a gente vai ter uma abertura depois com a igreja primeira igreja batista de Butrins, em Olinda. Então, a gente começa a fazer uma rede de igrejas de apoio. Né? Então, hoje a gente tem, acho que umas 6, 7, até eu acho que 8 igrejas nessa rede de apoio. O que seria essa rede de apoio? Hein, Jadson? Você está falando do apoio dessas igrejas, né? E igrejas, aí você está muito importante essa questão aí de igrejas progressistas, né? Essa categoria ela é muito importante porque distingue muito da questão das igrejas, vamos dizer, fundamentalistas, né? E conservadoras, né? Dentro dessas igrejas progressistas que você está citando, tem igreja pentecostal? Se você fosse colocar uma proporção entre igreja pentecostal e igreja histórica, como que você colocaria assim? Tem alguma igreja pentecostal também? Infelizmente, não. De início, aqui em Pernambuco, não. Existem as igrejas emergentes, né? Que são essas igrejas que não tem uma linha dentro de uma denominação, como a igreja Arca, que é uma igreja de rua, ou se não a igreja Mangue, que é uma igreja mais alternativa, que hoje a gente faz nossos encontros até hoje, e é uma igreja emergente que não tem uma denominação. A gente teve muito apoio dessas igrejas, a gente conseguiu atrair pessoas da Assembleia de Deus. Tem uma irmãzinha da Assembleia de Deus, senhorinha, bem... você, né? Eu tô ligado. Eu sei que você é da Assembleia. E aqui aí a gente começou a conseguir algumas pessoas pentecostais para estar dentro do movimento. A gente chegou a ter uma pessoa pentecostal dentro do movimento. A gente não tem pessoas que são membros de uma igreja pentecostal. São pessoas que têm uma tradição pentecostal. Por exemplo, a Vanessa Barbosa, ela se considera pentecostal. Ela está hoje na Igreja Batista de Coqueiral porque ela não tem espaço dentro da igreja que ela estava, ou aqui em Pernambuco não tem um espaço que ela consiga atrelar. Durante muito tempo, a gente tinha algumas pessoas dentro da Igreja Assembleia que também hoje, depois que o Brasil também sofreu uma questão política aí, e que, infelizmente, muito jovem pentecostal rompeu, né? Ou rompeu para ir para a Igreja Reformada, que aí abraçou de vez o fundamentalismo, ou rompeu porque era contra e tentou outras vias. Então, assim, a gente tem muita gente assim que é ex-assembleiana e tudo mais, mas a gente também tem gente da igreja pentecostal ainda, que é o caso dessa senhorinha que é da igreja da Assembleia de Deus, e ela ora pela gente, ela tá lá nas discussões, enfim, e ela é da Assembleia de Deus. Então, assim, a gente percebe que existe isso. Aqui em Pernambuco, a gente não tem essa igreja. Agora, o MNE já atuou na igreja pentecostal aqui em Pernambuco, e nem foi em Recife, foi uma igreja que fica na região metropolitana, mas fica na cidade de Pojuca, que o nome da igreja é Igreja Pentecostal Revelação da Graça. Essa igreja é pastoreada por uma mulher negra, né, uma pastora. Ela me chamou na época, e chamou outro menino, também era do MNE, e pediu, né, para a gente fazer uma fala durante um congresso, e o nome do congresso era Qual é o seu sonho? Era uma pergunta, né? Qual é o seu sonho? E aí eu fiz uma palestra rememorando Martin Luther King e a fala dele sobre o sonho, né? Esse sonho, e aí expliquei o que era racismo, expliquei esse sonho de Martin Luther King que nascia no próprio coração de Deus, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu posso dizer que a gente atuou em uma igreja pentecostal, depois um menino foi lá, a gente passou um tempão com a igreja, com a pastora e tal, só que a gente não firmou uma parceria, vamos colocar assim, dentro dessa rede, porque era uma igreja que ficava muito longe do centro da cidade. Então não tinha como firmar. Se essa igreja estivesse no centro da cidade, e olha, era uma das igrejas que mais bem receberam a nossa mensagem, era a igreja predominantemente negra.
Então, as pessoas só estavam, assim, concordando durante a palestra. É isso mesmo, é isso que acontece. Então, assim, foi uma igreja que eu não tive problemas, assim, para dar minha palestra, para dar minha palavra, vamos colocar assim. Foi algo tranquilo, entendeu? A gente tem contato com o segmento pentecostal, porque, querendo ou não, está lá, né? A gente está mais... de fato, esse primeiro movimento dentro do MNA aqui foram com igrejas emergentes e igrejas tradicionais, a partir que tem uma liderança que respeita os direitos humanos, que respeita, que é contra o bolsonarismo, tem bem isso assim dentro dessa igreja, e que abraçaram a gente de início, né? Mas o nosso alcance também, principalmente, passou pelo público pentecostal. Teve muitos pentecostais, não foram poucos, e até ex-pessoas, vamos colocar assim, eu não sei se existe ex-pentecostal, né? Porque o cara uma vez teve a experiência, mas pessoas que passaram pela experiência pentecostal que depois foi para uma igreja tradicional. Então, a gente tem muito disso aqui no núcleo. Entendi. Eu ia fazer uma outra pergunta, aconteceu agora acabou que eu me esqueci que eu ia Não, então, perguntar. Deixa eu ver aqui, para você não te atrasar. Sim, Jackson, questão da sua militância, né? Que é para não tomar muito seu tempo também, que é por isso que eu quero ser bem... a questão da sua militância. Como é que os irmãos da igreja que você congrega, né? Aqueles irmãos assim, digamos que não tenham muito envolvimento com militância ou sei lá, como é que eles viram assim essa sua imersão, né, na militância assim antirracista? Como é que eles encararam isso? Ficou assim de boa na questão assim da maioria? Questão, por exemplo, da liderança ser uma pessoa, ser um crente, um servo de Deus que congrega numa igreja, né? E como é que, a princípio, como é que ficou assim a questão do pastor assim com você também? Assim, mudou alguma coisa? Falou, cuidado aí, tá indo para o lado da esquerda, porque na pentecostal aqui, né, o pentecostal tem muito essa coisa, né? Cuidado, a esquerda, cuidado que é o comunismo. Assim. Você experimentou isso a princípio ou não? Deixa eu te explicar. Eu acho que a gente, no início, né? Eu era de igreja, né? Minha história é essa. Eu sou um cara que cresci e nasci na igreja, meus pais eram da igreja, minha avó já era da igreja, meus pais eram da mesma igreja que eu fui durante 21 anos. Então, antes de eu nascer, minha família já estava nessa igreja. Minha avó não era da mesma igreja, minha avó era de outra igreja, mas todos batistas, né? Eu sou batista. Então, eu cresci na igreja. Quando eu comecei quando eu assumi esse lugar de coordenação do movimento negro evangélico, eu tive uma conversa com o meu ex-pastor, né? Hoje. E ele foi clássico. Ele falou assim: ó, eu não abençoo, eu não concordo. Eu era líder, estava na liderança de adolescente. Às vezes eu dava aula na ED. Eu era discipulador de alguns adolescentes. Eu estava no louvor, estava no som, estava em vários lugares da igreja, permeava, passava por vários lugares. E quando a gente teve essa conversa, né, eu me lembro que o pastor abriu, inclusive, a Bíblia, eu nunca mais me esqueço disso. Isso, inclusive, foi o que me motivou a estudar mais sobre teologia negra, porque eu era do MNE, mas eu não sabia muito sobre teologia negra, não sabia nada, inclusive. E aí, nesse processo, ele falou assim, ó, deixa eu abrir aqui a Bíblia, e abriu a Bíblia na carta de Filemão. Só imagina o que ele interpretou com Filemão, né? Foi algo assim, bem século... Hoje eu vejo, foi bem século XVIII, XIX, né? Um lance muito escroto, assim, real, bem racista, que ele abriu a Bíblia, na época eu era, sei lá, pô, eu tô com 25 hoje, faz 4, eu tinha 21, 21, 21, 20, tava com 20 para 21, 20, ou tá, enfim, 21 anos, eu tinha 21 anos. Então, assim, não, eu tava com 21 para 22 na época. Então, assim, com 21 anos,
eu não tinha acesso a essas coisas, eu não tinha acesso a essas teologias todas e tal. E aí eu não sabia muito contra-argumentar com ele. Ele pegou e abriu a Bíblia e falou, ó, tá vendo? O que Paulo fez, o que a carta de Filemão, a grande carta de Filemão, o lance da carta de Filemão é essa. Ele fala assim, ó, o que Paulo fez com Onésimo? Onésimo era escravizado. O que Paulo fez com Onésimo? Paulo lutou contra isso? Eu juro para você que essa foi a conversa dentro do gabinete. Paulo lutou contra isso? Não. Paulo pegou Onésimo, fez uma carta a Filemão, que é a carta de Filemão, está na Bíblia, e entregou Onésimo. Paulo não se meteu nisso. Isso foi a palavra dele, né? Paulo não se meteu nisso. Então, a gente que é cristão, a gente não pode se meter nessas coisas. Então, assim, e aí, enfim, e isso me motivou a estudar mais. E aí foi quando eu soube da teologia negra, foi quando eu revisitei a carta de Filemon, estudei toda a questão da exegese do texto, contextualização, hermenêutica também. Tive todo um momento de preparação e meses depois eu voltei lá. Eu voltei lá para o pastor e foi mão na cara, mão no birô, mão na mesa, dizendo assim que você não pode. E olha, Paulo não tem nada a ver. Então, assim, e aí, óbvio, né? Trouxe uma releitura sobre o texto, dizendo que, olha, esse texto aí que você está lendo assim, que ele era o senhor de escravos. Eles queriam assim. E aí eu comecei, né? Primeiro eu falei um pouco da diferença de escravidão servil para a escravidão colonial, conceitos, né, diferenciais daquela época. Então, quando a gente tem ali a palavra escrava, é dentro de um contexto muito diferente do contexto de escravização da escravidão colonial da construção da colonização e tal. Então, expliquei tudo isso para ele. No final, eu me lembro que passei por uma situação racista, né? E aí quase que eu perdia os cargos que eu tinha na igreja, fui ameaçado. Então, eu me lembro que os pais dos adolescentes que eu acompanhava no discipulado disseram que não queria que eu continuasse com os filhos deles, e aí mas eu não fui tirado, eu não fui tirado de nada, né? Não vou dizer, não fui tirado de nada. Porém, eu acho que essas situações acabou não me dando mais paz no coração para eu continuar, né? Porque eu via que não iríamos terminar bem. Então, assim, depois de uma perseguição, eu disse que Deus e Jesus não me criou para estar nessa situação. Então, eu preferi abrir mão desse lugar que eu estava na igreja. E também porque eu já vinha sendo boicotado pela própria igreja, entendeu? Então, eu comecei a me desfazer dos cargos. Né? Então, saí de todas as lideranças, saí de tudo, até que eu decidi trocar de igreja. Foi no dia da vitória de Bolsonaro. Um processo. Começou em 2014, com uma entrada no MNE, mas se concretizou em 2018. Né? 2014 não, 2017, né, com a entrada no MNE, e se concretizou no final de 2018. Então foi quase 2 anos, né, 2017 inteiro, 2018. A E igreja que aí, você está hoje é batista também, Jackson? Desculpa te... eu estava na primeira igreja batista do Recife, que inclusive é a mesma igreja que era o Gilberto Freire, né? Era da mesma igreja que o Gilberto Freire era daqui. Ele era membro dessa igreja muito, não na mesma época que eu, nem conheci, né, o Gilberto Freire, mas nós fomos membros da mesma igreja. Não sei se isso é bom, eu acho que não. Mas, enfim. E aí, e depois, quando eu rompi, eu fui para a terceira igreja batista do Recife, que, na verdade, é conhecida como Igreja Batista Imperial, que é a igreja que eu estou hoje, que fica na Rua Imperial, por isso que esse nome, né? Porque faz apologia nada, mas fica na Rua Imperial, então recebeu o nome da rua, que é a Igreja Batista Imperial, que fica num dos das maiores comunidades do Recife, né? Que é o Coque. É uma igreja. Eu escolhi estar numa igreja que está atuando, que está dentro, e quem faz é a favela. É uma igreja tradicional ainda,
que é vinculado à CBB, né? Mas a liderança tem uma visão que a gente consegue dialogar, que a gente consegue construir dentro da igreja, que o MNE já tinha um contato, então já era a rede do MNE, né? Então isso me fez ir com toda a tranquilidade do mundo, né? É uma igreja que eu não preciso ficar fingindo que eu falo, que eu não falo, todo mundo sabe quem eu sou, o que eu falo. Ninguém me persegue por conta disso. É uma igreja que tem o presidente da igreja é um pastor, é um homem, ele é branco, que é o Jades, mas é um cara que é super antenado nessas coisas, me dá voz para tudo, dá voz para as pessoas na igreja da igreja. E a vice-presidência da igreja é ocupada por uma mulher negra que é pastora nessa igreja. Quando eu decidi ir para lá, é porque era uma igreja que se comunicava com a comunidade, com a favela, com as periferias, e era uma igreja que ordenava mulheres, né, ao contrário da minha antiga igreja. Então, e também tem muito a ver com o MNE, nessa minha troca. Então, eu saio da igreja, não brigo de fato com ninguém, né, mas esse movimento aí existe, né, de perseguição e tal, e depois eu me sinto inseguro, porque o Brasil, né, em 2018, com a entrada de Bolsonaro, ninguém sabia o que ia acontecer no outro dia, né? Uma pessoa que diz que no mesmo dia que fosse presidente, no outro decretaria um golpe, você não sabe, né, o que vai acontecer. Então, por conta de medo mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu sei da história, eu sei o que aconteceu na ditadura com os evangélicos, eu sei que teve muito evangélico que foi entregue por seus pastores, né? Então, pelo medo, de fato, de estar dentro também de uma igreja, nem todo mundo me apoiava. Eu tinha apoio nessa igreja, não vou dizer que eu não tinha, eram poucos apoios, mas eu tinha. Mas, num momento que o Brasil está, né, bastante delicado, não era seguro eu estar na igreja que eu estava, então preferi sair da igreja e ir para outra igreja. Então, isso ocorreu em 2018. Em 2018, em novembro de 2018, eu vou para essa outra igreja, começo a congregar. Em 2019, me torno membro, né? Atuo na igreja até hoje, né? Não sou igrejado, nunca deixei de ser igrejado, é o que está em mim, de construir, inclusive disputar os espaços institucionais, né? Eu entendo que é importante estar nesse lugar de ocupação e resistência dentro dos espaços institucionais. Poxa, legal o seu relato, Jackson. Muito forte também, que eu assim, antes de eu ter de me despertar, né, para essa questão, eu comecei a princípio com a intolerância religiosa, né, pesquisando sobre intolerância religiosa. Depois eu vi, não, isso aí é por causa do racismo, e já eu comecei a ver que meu tratamento na igreja, como os irmãos me tratavam na igreja, a questão da aceitação começou mudando pelo simples fato de eu dizer assim, ó, eu estou fazendo história, eu estou fazendo licenciatura em história. E eu começando a questionar algumas coisas, eu já notei já que a partir dali já houve já uma certa mudança no tratamento. Isso eu estou falando lá do Rio de Janeiro. Né? Então, você está trazendo aí seu relato aí, é muito interessante mesmo. Jackson, eu não vou, assim, não vou, para não te atrapalhar, né? Deixa eu finalizar aqui com umas 3 perguntas, 4 mais ou menos, rapidinho. Questão do isolamento social, né? E a pandemia do Covid-19, a sua igreja ou as outras igrejas, você acha que tem que elas têm feito, né, desempenhado um papel? No caso, primeiro tu começa falando da sua, depois tu fala das outras, na questão assim deixa eu ver, em relação ao isolamento social devido à pandemia Covid-19, sua igreja tem realizado culto virtual ou presencial? Esse é um ponto. E qual tipo de assistência que tem prestado, né, para as famílias carentes, vamos dizer assim? Sim. Isso daí tu tá falando do MNE ou do... Desculpa, porque eu tava aqui, aí acabou que eu... Não, no caso, a igreja. A igreja. Isso tem um pouco a ver com a minha pesquisa também, questão de que é uma preocupação, assim, que se tem a questão da população negra, né?
que é a mais impactada com a questão do... Então, aqui em Pernambuco, tipo, a igreja que eu faço parte, ela, tipo, desde o início da pandemia, a gente tá nessa empreitada de... Eu só parei rapidinho. Tá nessa empreitada, como posso dizer? Deixa eu escolher aqui uma coisa que eu posso escolher. Beleza. A gente está nessa empreitada, como posso dizer, de combate, de fato, né? O que está rolando aqui são vários. Meu Deus do céu. Peraí. Higiene e também de alimentação para as pessoas em situação de rua, para a população em situação de rua. Então, as igrejas elas estavam meio que munindo os coletivos que já faziam esse trabalho na cidade, que foram os primeiros mais afetados, antes das pessoas mais pobres, no início da pandemia, né, não foram as pessoas que estavam na periferia, porque até ali no primeiro momento, beleza, né, mas quem ficou totalmente desassistido foi as pessoas que não tinham casa, porque nem essas pessoas receberam o auxílio, por exemplo, que o auxílio precisaria ter vários acessos, precisaria ter endereço, então, assim, não receberam essa assistência. Então, ano passado, a igreja e o MNE também participaram dessa quarentena solidária, dessa campanha. A igreja também parou, minha igreja parou, né? A minha igreja parou na segunda onda, ano passado também parou. Quando todo mundo estava voltando, flexibilizou um pouco, a igreja ainda parou, voltou a parar antes, né, do que muita igreja. E quando a igreja estava voltando, teve a terceira onda, que é essa daí, que é bem maior, que a gente está vendo agora que parou de novo, assim, nem voltou, nem chegou a voltar direito, já parou. Então a gente está respeitando muito isso, né? O pastor sempre respeitando muito essa questão, não é a favor da abertura de novo. E agora o MNE, aqui em Pernambuco, a gente, juntamente com o MNE aqui de Pernambuco
ele é vinculado à Coalizão Negra por Direitos, né? Que é hoje, para mim, a maior iniciativa negra do país é a Coalizão, que tem mais de 200 coletivos, né? Até daqui a pouco chega a 300 coletivos do país inteiro. E a gente é um deles desde 2018, né? O MNE ele participa do encontro internacional, o MNE aqui de Pernambuco participa do encontro internacional lá em São Paulo da coalizão, o primeiro encontro que se tem. E desde lá a gente pertence à coalizão nesse sentido de rede, e a coalizão está fazendo uma grande campanha de combate à fome, né? E aqui em Pernambuco a gente está recebendo algumas cestas dessa campanha que a gente também está atuando, né? E aí a gente está e é interessante porque isso fortalece e consolida nossas relações locais com as igrejas, né? Então a gente está munindo as igrejas que já são da nossa rede, né? E que já trabalham nas comunidades para estar entregando, na verdade não é cesta básica, a gente vai entregar cartões de alimentação, né, para essas pessoas, e também uma cesta com fruta, com verdura, que a gente sabe que é algo também que muitas vezes a cesta básica que vem não vem, né? Tem muita cesta básica, mas muitas vezes falta proteína, né? Falta várias coisas naquela cesta que a gente está tentando suprir com isso. Enfim, então hoje a gente está nessa campanha, acho que até a distribuição provavelmente vai acontecer dia 15 ou até um pouquinho depois, dia 16, mas na semana que vem. Então a ideia é a gente fazer essa distribuição. Então, assim, é isso. O MNE ele está fazendo aqui em Pernambuco, está fazendo juntamente com a minha igreja, e também que ele já tem uma parceria antes de ser minha igreja, e também com o pessoal de outra comunidade, que é uma outra igreja, e eu acho que isso fortalece nossos laços. A gente continua. O MNE parou ano passado e ficou 10 meses parados aqui em Pernambuco, porque a gente sofreu muito com a pandemia, a gente não aguentou incidir, então a gente passou quase um ano parado aqui. Então, muita coisa a gente precisa reconstruir, muito desafio, mas óbvio que não, quando eu falo reconstruir, é a partir de onde a gente parou, né? A gente continua, né? As coisas continuam, isso faz parte da história também do movimento, essa parada, entendendo o que o Brasil viveu, e a gente se resguardou, né? Se preocupou um com o outro, tem muita gente que é asmática, né? E tem vários problemas de respiração nesse movimento, a gente se cuidou nesse sentido, apesar da gente ajudar financeiramente de início, né? Lá no início, hoje a gente está pensando em ajudar um pouquinho mais, né? Tipo, nessa logística de levar cartão, alimentação e tal, mas porque a gente sabe que é um trabalho de se expor, né? A gente vai se expor, querendo ou não, então, assim, nem todo mundo pode, então a gente faz toda uma análise antes de enviar também essa pessoa para isso. E, assim, a gente decidiu que 2021, por exemplo, vai ser todo baseado no online, né? Então, toda a nossa, toda a nossa atuação vai ser online esse ano, exceto as nossas atuações com as redes. Então, a nossa rede, o Coalizão é uma rede, a Articulação Negra de Pernambuco, que a gente também faz parte, é outra rede. Então, as redes que a gente está inserindo, as parcerias que implicam a gente de sair para fazer algo, a gente vai fazer no sentido de ação, né? Um protesto, alguma coisa, mas promover encontros, promover evento, promover qualquer coisa, sempre vai ser online. Fóruns, sempre vai ser online. Isso daí é algo que está deliberado até o final de 2021, pelo menos. Porque a gente entende que a gravidade não vai acabar, né, nesse ano. Provavelmente a gente vai ter aí uma longa caminhada até o final do ano que vem, para tentar voltar ao normal em relação a muita coisa. E isso impactou todo o movimento, né? O MNE Brasil estava pensando no recurso para ter um encontro, uma reunião da coordenação nacional, por exemplo, né? Os coordenadores nunca se viram, nunca, então assim, isso é necessário no movimento. Então a gente estava tentando levantar fundos, recursos para ter um encontro pequeno, né? Mas com essa pandemia a gente parou, né? Por isso que o nosso primeiro encontro nacional, depois dessa reestruturação do MNE, foi online, né, ano passado. Marco Davi também ainda estava lá como coordenador e tal, e foi online. Então, mas a gente pretende se encontrar, né, e tal, e o MNE está crescendo, assim, por exemplo, né? A gente tem várias questões aí depois
dessa crise do ano passado do MNE. A gente estava com um núcleo em Brasília, esse núcleo foi desfeito, né, foi desorganizado, não quiseram mais continuar com a gente, os irmãos, pelo menos como MNE, né, a gente mantém o contato e tudo mais, são pessoas incríveis. E o MNE de São Paulo está se reestruturando, se reorganizando, por exemplo, que era um dos MNEs mais atuantes também, e que acabou que está se reestruturando, e provavelmente vai acontecer isso, enfim, vai acontecer isso. Então, dentro dessa perspectiva, o MNL está ainda se colocando. E, ao mesmo tempo, né, com essa reorganização do Núcleo de São Paulo, que está para acontecer, que a gente ainda não tem Núcleo de São Paulo, ele está desorganizado, desmobilizado, está para reorganizar, a gente também tem a criação do MNE no Espírito Santo, que provavelmente vai sair daqui para maio, daqui para junho, já está aí com conversas bem avançadas, mapeamento, tudo mais, então vai estar saindo esse grupo lá em Vitória, Espírito Santo, na região metropolitana, né? E a ideia é crescer. Eu acho que o MNL tem muita potencialidade, principalmente no Nordeste. Hoje a maioria dos núcleos do MNL estão no Nordeste, né? Até quando hoje o Sul, né? O MNE hoje é dividido. A gente decidiu isso faz 2 reuniões. O MNE hoje é dividido em 2 regiões, Nordeste e Sul. A região Sul hoje tem o núcleo do Rio de Janeiro, ativos, né? Núcleo do Rio de Janeiro, do Paraná e de Minas Gerais. Esses são os 3 núcleos. E aqui no Nordeste são 4 núcleos. Então, a maioria hoje do MNE fica aqui, que é a Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, são esses 4 estados que tem um núcleo do MNE. A gente está conversando para tentar ir ver em Aracaju, né, em Alagoas, em Sergipe. Né? Alagoas e Sergipe são 2 estados que provavelmente daqui para o final do ano pode ou não, né, ter alguma novidade em relação a isso, porque a gente, de fato, vê o Nordeste com a possibilidade de a gente conseguir estar em quase todos os estados do Nordeste. A gente está conversando como Nordeste. Eu acho que eu não sei se você chegou aí para um encontro que a gente fez só com o pessoal do Nordeste, foi até uma formação interna, que a gente conversou e tentou, acho que até teve alguém da Paraíba que foi, mas a gente está pretendendo também fazer um encontro do Nordeste. Eu devo ter participado, mas não estou lembrado, não. Pensar em um MNE Nordeste, né, nesse sentido de a gente se auto-fortalecer, sabe que o Nordeste tem implicações bastante restritas ao Nordeste, então, para deixar o Nordeste mais forte nesse sentido. Então, assim, existe muita coisa ainda para acontecer no MNE. Hoje o MNE está assim, provavelmente daqui para o final do ano ele não vai estar mais assim, não vamos mais ser maioria como Nordeste, né? O Sul provavelmente com o Espírito Santo vai ganhar mais um núcleo e vão ficar 8 núcleos ativos do MNE, mas a pretensão da gente sempre é crescer, né? Tipo, Porto Alegre, a gente tem contato com pessoas em Porto Alegre, a gente tem contato com pessoas em Goiás, a gente tem contato com pessoas no Distrito Federal, a gente tem contato com pessoas em Belém do Pará, a gente tem contato com pessoas aqui, como eu disse, tanto em Alagoas quanto em Sergipe. Isso não implica necessariamente na criação de um núcleo. Isso não implica necessariamente na criação de um núcleo. Porém, isso mostra o poder hoje que o MNE tem de articular, né? E eu costumo dizer, deixa em cima, tá? E eu costumo dizer que o MNE ele tem um poder, né, nacional, porque ele está em, no mínimo, 3 regiões do Brasil. Né? E aí, se ele está em 3 regiões do Brasil, a gente já pode dizer que é um movimento nacional nesse sentido. Né? Ele está no Sul, ele está no Sudeste, ele está no Nordeste, e a gente está trabalhando para tentar chegar no Norte. É difícil, é complicado, né? Poucos recursos. O MNE, na verdade, não tem nenhum recurso hoje, mas existe essa previsão porque o MNE ele é fruto do movimento negro.
Então, quanto mais forte o movimento negro, mais forte o MNE. Quanto mais forte o movimento negro, mais incidência a gente consegue fazer dentro das igrejas. Isso a gente sempre sentiu na história do MNE. Você lendo lá o Hernani, você vai ver isso. Uhum. As datas que ele coloca são datas que batem com o avivamento negro que acontece na década de 80, ali com o início do MNU. Então, você vai ver que com o início do MNU em 78, a década de 80, que é meio que uma da década de ouro do movimento negro, é quando também a gente vai ver tudo que ele coloca ali. Senacora, Pastoral da Negritude, Grupo Atabaque, várias coisas acontecem ali na década de 80, e a gente vai ver que aqui em 2021, 2019, mesma coisa. Quando o movimento negro consegue ter uma onda grande, o MNE também vai. Em 2003, quando o movimento negro consegue ali, uma onda gigante, o MNE também cresce. Em 2012, quando o movimento negro também consegue ali com as políticas afirmativas, o movimento também cresce. Então, assim, a gente vai ver que quando o movimento negro ele tem ele consegue dar um boom, o MNE também cresce. É assim na história. A gente vai ver isso com a história do coletivo recente, né? Enfim, então acho que é isso. Tá bom, Márcio? Poxa, ô Jackson, mestre, rapaz, você me ajudou pra caramba, hein? E eu fico muito agradecido pela sua boa vontade, pela sua paciência. Peço perdão pela minha chatice, né? Tá mandando áudio. Eu Não, tô cara, ó, você que foi o paciente da história. Não, muito obrigado. Só uma outra coisa, eu vou fazer igual Abraão agora. Abraão, Senhor, mas se houver mais 10, aí toda hora, né? Senhor, não se zangue. Só um Difícil, último, né? não precisa ser agora, pode ser depois. No caso, assim, você teria um levantamento da quantidade de integrantes do MNE. Por exemplo, Pernambuco já é um começo que já está mais perto de você. E os Sim. outros MNEs, será que você teria esse levantamento de quantos integrantes tem ou não? Sim. Né? Aí, depois você poderia me mandar depois no Zap, com calma, né? Agora não, porque para não, para Ah, também. quantos integrantes quem tem? O MNE Brasil? Assim, o que você soubesse, né? No É, caso, assim, o meu foco seria mais o de Pernambuco, o é. daqui da Ah, Paraíba tá. que. Não. Não, aqui eu posso falar o daqui. O daqui, se a gente for colocar pessoas que estão aqui ligadas diretamente ao MNE, a gente tem pouca gente nesse sentido de fazer, mas participação, né? A gente tem em mente hoje, porque a gente não tem cadastro. É uma questão que a gente meio que parou, é uma demanda que tem, mas não tem. Mas se eu for colocar pessoas, tá? Eu vi 30 pessoas, né? São 30 pessoas, né? Entre pessoas que participam, que estão na produção, dentro dessa perspectiva. Hum, valeu, Jackson. Beleza. Beleza, então, já foi de grande valia. Meu irmão, muito obrigado. Fica na graça, na paz, tá? Que Deus abençoe você. Aí sua caminhada como assessor aí, né? De vereador, né? Sua caminhada na igreja também, né? Deus abençoe você, tá, irmão? Muito obrigado mesmo, tá? Eu, Márcio, tá. Minha internet já está já fraquejando já. Obrigado.